Pessoal, 5 coisas que tu deves fazer antes de pensares em vir para Portugal. Quer saber quais são? Fica comigo. Se tu é novo aqui no canal, se inscreve. Eu sou o Cedric Betanglon na Europa e bora pro vídeo. Então, todo mundo nessa vida já pensou em viajar, já pensou em sair do seu país e ir passar férias em um outro lugar. Cara, isso é muito bom, isso é a coisa mais fantástica que há. Mas em outros casos também, muita gente já pensou em migrar, muita gente pretende migrar, muita gente está prestes a emigrar, tá? E nós sabemos que imigração é um passo muito importante na nossa vida, é um passo que define muita coisa na nossa vida ou pode definir muita coisa na nossa vida. Então, é um passo na nossa vida que exige muito de nós. Então, há muita coisa que nós devemos fazer bem antes de nós sairmos do nosso país, para que as coisas depois não possam ser algo como surpresa no país onde nós vamos, tá? É realmente muito importante, antes da gente sair do nosso país, fazer uma boa preparação, uma boa planificação, para que as coisas não possam ocorrer de maneira tão diferente daquilo que a gente perspectivou, tá? A dica número 1 é fazermos uma pesquisa do país onde nós vamos, tá? Pessoal, é mesmo muito importante que a gente, antes de sair do nosso país, façamos uma busca detalhada sobre as atualidades daquele país, tá? Isso pode definir muito a nossa preparação para aquele país, tá? Supomos que a gente pretende sair do nosso país para esse país que a gente pretende chegar e a gente nem sequer pesquisa, a gente não procura saber sobre as últimas atualidades, posto lá, ficamos a saber que aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente planeou está totalmente mudado e já não é aquela realidade que a gente viu há tempos atrás. Então é muito importante, antes da gente sair do nosso país, antes da gente fechar a mala e dizer, olha, estou aí para esse país, a gente procura saber mais ou menos quais foram as atualidades, quais foram as últimas notícias, o que é que há de novo, o que é que o governador disse, o que é que o presidente planeia fazer. Então, pesquisar sobre o país ou a região ou a cidade onde nós vamos é a dica número 1 para todo mundo que pretende sair do seu país para um outro país, tá? A dica número 2 é não morar no centro das grandes cidades. Esta dica liga muito com a dica número 1. Antes de nós sairmos do nosso país, a gente já procura a região onde a gente quer viver. Então, normalmente as pessoas procuram muito as grandes cidades, as principais cidades. Por exemplo, aqui em Portugal, o pessoal procura muito viver em Lisboa, viver no Porto, Guimarães, Braga, e assim vai. Mas também é muito caro viver no centro das grandes cidades. E para quem está a pensar em vir, para quem está a pensar em emigrar, começar de novo, gastar muito dinheiro já no princípio é mesmo muito complicado. Então, procura cidades que estão próximas das grandes cidades. Por exemplo, eu sou de Setúbal, tá? Daqui até Lisboa são 35 a 45 minutos, tá? Consigo chegar lá de transporte público, comboio ou barco. Então, viver no centro das grandes cidades, para quem imigrou para um país novo, é muito complicado. Por quê? Porque o preço do alojamento são muito altos, tá? Tu vais pagar o valor de um apartamento em um quarto. Ou seja, ao invés de tu alugares um apartamento em cidades próximas, tu acabas por alugar um quarto e por vezes o quarto não é aquele quarto que a gente quer, não é aquele quarto que a gente imagina. Então, para todo imigrante que chega, está a começar uma vida nova, está a se adaptar à nova realidade, pagar valores altos logo no princípio pode arder. Então, é importante que a gente faça esse levantamento antes de sair do nosso país e não procurar viver nas grandes cidades, tá? Então, você que está pensando em vir para aqui, pegue a visão, porque aqui o pai só dá dicas boas, siga. A dica número 3 é aprender a falar um segundo ou um terceiro idioma, tá? Antes da gente pensar em migrar, é importante que a gente aprenda um pouco de mais um idioma. Por exemplo, se tu pensas em vir para Portugal, mano, Portugal é um país onde tem muitas multinacionais, tá? Eu aconselho mesmo as pessoas a aprenderem o inglês, tá? Além do português que já sabemos falar, aprende o inglês, tá? Isso não vai definir as coisas como um todo, mas pelo menos vai te dar uma mais-valia, vai te pôr a um passo à frente de muita gente, tá? Isso pode abrir muitas portas. Agora, se tu já tiveres o inglês bom, o inglês fluente, o inglês que tu consegues manter um diálogo, tu podes optar em aprender um francês ou um espanhol só para dar aquele up no teu currículo, digamos assim, só para dar aquele up no teu perfil, tá? Por exemplo, se tu pensas em vir para aqui e tu procurares por uma empresa multinacional e que nessa multinacional só tenha uma vaga para um projeto internacional, obrigatoriamente serás cobrado o inglês, tá? Não terá como tu entrares para uma multinacional que tem um projeto internacional e não te cobrarem a
língua inglesa. Então, se tu pensas em vir para cá, procura aprender um segundo ou terceiro idioma, que isso vai lhe dar muitas vantagens, vai te abrir também muitas portas, tá? A quarta dica é venha no outono. Mano, se tu pensas em vir para Portugal, eu falo de Portugal porque eu já conheço mais ou menos as estações climáticas aqui, quando começam, quando terminam. Prefira vir no outono, tá? O outono aqui começa princípios de setembro até fins de novembro, por aí. Então, prefira vir no outono, por quê? Porque assim terás mais tempo de preparar o teu inverno. A pior coisa que tu pode sentir aqui na Europa é frio, mano. Para nós que viemos de um país tropical, mano, o frio da Europa é um inferno. Parece até que aquilo que a gente pensa fica congelado. É mesmo muito complicado. Então, venha no outono, prepare o teu inverno, porque assim você vai ter um inverno muito bom, tá? Além disso, também você pode procurar saber como é que é o isolamento térmico da casa onde tu vais alugar. Então, se tu chegares cá no verão, tudo vai estar bom, vai estar quente, você vai abrir a janela, não sei o que. Se tu chegares no inverno, não terás muito tempo de te adaptares ao frio na casa, porque as casas aqui em Portugal fazem frio, tá? Então, cara, venha no outono para que tu possas preparar o teu inverno e não caíres na surpresa outra vez, tá? Essa é a dica número 4. E a dica número 5 que eu dou para vocês antes de tu sair do teu país é faça networking. Mano, antes de você sair do teu país, começa a criar contato com as pessoas que já estão naquele país, tá? É o seguinte, mano, sozinho você vai chegar lá, mas com a ajuda de outras pessoas você chega mais longe, tá? E é muito complicado quando você vai para um país e tu não conheces ninguém, mano. É muito difícil. Tu és capaz de cometer erros, tu és capaz de cair nas mãos de pessoas trapaceiras, tá? Então, é muito importante que antes de tu saíres do teu país, procures fazer um networking, procure fazer aquele contacto só para saber como é que são as coisas naquela região, como é que são as coisas naquele país, porque o networking na nossa vida é muito importante. É importante que a gente tenha sempre networking, um contacto que possa nos dirigir, que possa nos direcionar. Basicamente, a ideia deste canal é essa, né? Te direcionar, te mostrar quais são os melhores caminhos, o que você deve fazer, o que não deve fazer, quais documentos você deve tratar, o que é que você deve preparar antes de sair do teu país. Então, a essência desse canal é essa, tá? Eu preparei esse vídeo justamente para toda a gente que pensa em vir para cá ter uma imigração segura, tá? Se você gostou desse vídeo, já sabes, deixa aqui o teu like, comenta, nem que for uma crítica, para mim vai ser de bom agrado, tá? Isso vai fazer com que eu cresça, isso vai fazer com que eu melhore alguma coisa, então toda crítica, todo comentário é bem-vindo, tá? Espero que com essas dicas eu tenha te ajudado na tua planificação, nas tuas ideias, porque o grande motivo deste canal é mesmo esse, tá? Fiquem todos bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.